Trilhas de Aprendizagens, volume 2, Língua Inglesa, 9º ano. 9th grade. Activity 1 of Trilhas 2. Hi everybody, Teacher Daline here. How are you? Hope you're all doing well. Nós vamos trabalhar hoje sobre o tema griot. Different stories, different storytellers. O griot é um indivíduo que na África tem por vocação preservar e transmitir as histórias, os conhecimentos, canções e mitos do seu povo. Eles ensinam arte, conhecimento de plantas, tradições, histórias e aconselham membros da família real. Aconselhavam, né? Membros da família real. Então eu convido vocês a lerem o texto sobre griot e vai falar um pouquinho sobre diferentes contadores de história. Após a leitura do texto sobre o griot, nós vamos ler esse texto, né, que é uma transcrição de um evento que a Chimamanda participou, e ela vai explicar para a gente The Danger of a Single Story, os perigos de uma única história. Só que antes de começar o vídeo, eu queria recomendar muito que vocês assistam aos vídeos anteriores, que vocês parem de assistir esse vídeo e volte lá para os vídeos do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º. Eu sei que a gente está pedindo bastante de vocês, mas a gente pede para que vocês não subestimem esses vídeos. Eles vão ajudar muito a fazer uma revisão, a relembrar conteúdos e criar uma base boa para a gente poder concluir os vídeos do 9º ano. Então, assim que você puder, para tudo, volta lá no Fundamental 1 para assistir os vídeos da Teacher Samira de 1º a 5º e assistam os meus vídeos de 6º a 8º, porque às vezes eu retomo, eu preciso muito deles para que a gente possa continuar. Bom, let's go! Vamos começar a ler a história The Danger of a Single Story. Vou começar aqui com o primeiro parágrafo, já eu paro para a gente ensaiar aqui uma tradução. I'm a storyteller, and I would like to tell you a few personal stories about what I like to call the danger of a single story. I grew up on a university campus in eastern Nigeria. My mother says that I started reading at the age of 2, although I think probably 4 is close to the truth. So I was an early reader, and what I read were British and American children's books. Então ela conta pra gente. Eu sou uma contadora de histórias, e eu gostaria de contar a vocês algumas histórias pessoais sobre o que eu gosto de chamar de o perigo de uma única história. Eu cresci em um campus universitário no leste da Nigéria. Minha mãe diz que comecei a ler aos 2 anos de idade, embora eu ache que 4 anos provavelmente esteja mais próximo da verdade. Portanto, eu fui uma leitora precoce, e o que eu lia eram livros infantis britânicos e americanos. Vamos lá para o segundo parágrafo. Posicionar aqui. I was also an early writer, and when I began to write, about the age of 7, stories in pencil with crayon illustrations that my poor mother was obliged to read. I wrote exactly the kinds of stories I was reading. All my characters were white and blue-eyed. They played in the snow, they ate apples, they talked a lot about the weather. How lovely it was that the sun had come out. Então ela conta aqui pra gente. Eu fui também uma escritora precoce. E quando comecei a escrever, por volta dos 7 anos de idade, histórias a lápis com ilustrações feitas com giz de cera, que a minha pobre mãe era obrigada a ler. Eu escrevia exatamente os tipos de história que eu lia. Todos os meus personagens eram brancos, de olhos azuis, brincavam na neve, comiam maçã e falavam muito sobre o tempo e que como era lindo o sol ter saído. Vamos lá para o nosso terceiro parágrafo. Now, this despite the fact that I lived in Nigeria. I had never been outside Nigeria. We didn't have snow. We ate mangoes and we never talked about the weather because there was no need to.
Aí ela explica pra gente que isso tudo, mesmo ela morando na Nigéria, ela escrevia aquelas histórias mesmo devido ao fato de que ela morava na Nigéria e que ela nunca tinha saído da Nigéria e que lá eles não tinham neve. Eles comiam manga e eles nunca falavam sobre o tempo, porque não havia necessidade de falar sobre o tempo. Chegando aqui para o próximo parágrafo. My characters also drank a lot of ginger beer, because the characters in the British books I read drank ginger beer. Never mind, I had no idea what ginger beer was. Aí ela conta pra gente uma coisa curiosa, que todos os personagens que ela escrevia bebiam muita cerveja de gengibre. É uma bebida não alcoólica. Porque os personagens dos livros britânicos que ela lia e se inspirava também bebiam cerveja de gengibre. E que não importava que ela nem tivesse ideia do que isso era, né? Ela nem sabia o que cerveja de gengibre era. Mas mesmo assim ela escrevia sobre isso. Chegando aqui para o final, penúltimo parágrafo. And for many years afterwards, I would have a desperate desire to taste ginger beer, but that's another story. E aí ela conta pra gente, né, confessa que por muitos anos depois ela tinha um desejo desesperado de provar tal cerveja de gengibre, mas que isso era história para um outro dia. Aí no último parágrafo dessa primeira parte do transcript, ela conclui aqui pra gente. What this demonstrates, I think, it's how impressionable and vulnerable we are in the face of a story, particularly as children. Because all I had read were books in which characters were foreign. I had become convinced that books, by their very nature, have to have foreigners in them, and had to be about things in which I could not personally identify. Now things changed when I discovered African books. Aí ela conclui, né? O que isso demonstra, eu acho, é como somos impressionáveis e vulneráveis diante de uma história, especialmente quando crianças. Como tudo que eu havia lido eram livros em que os personagens eram estrangeiros, eu me convenci que livros, por sua própria natureza, deviam conter estrangeiros e tratar de coisa com as quais eu não poderia me identificar pessoalmente. Aí ela conta que tudo mudou quando ela descobriu livros africanos. Bom, após a leitura desse texto, tem um vocabulário que eles destacaram aqui no Trilhas, que eu vou ler para vocês. Ele fala sobre although, que significa embora, apesar, characters, que são personagens, danger, que está lá no título, né, perigo, despite, apesar de, e translated, né, traduzido. Bom, pessoal, a gente vai encerrar por aqui. Fizemos a leitura, né, com a tradução do texto The Danger of a Single Story, que está aqui na tela novamente. E na próxima aula nós vamos discutir as questões relacionadas ao texto. Então, see you soon. Até breve. Bye!